Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Jovino Cardoso Neto, ele que é vereador, candidato à reeleição pelo PL. Vereador, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, Alexandre, é sempre um privilégio poder estar aí com você, com os telespectadores aí, trazer algumas ações enquanto vereador parlamentar no estado de Blumenau. O Jovino Cardoso Neto é, sem dúvida, o parlamentar mais experiente da Câmara de Vereadores, já está no seu quarto mandato e busca um quinto. Como eu tenho perguntado para todos que passam por aqui, por que o senhor entende que merece ser reeleito? Eu entendo que a sociedade é que faz as suas ações nas urnas, deliberando se somos realmente de direito a assumir ou não assumir mais um mandato, né? E eu penso que antes de liderar, tem que se deixar ser liderado por boas ideias. Quando eu falo ser liderado por boas ideias, é ouvir as comunidades, é ouvir os nossos 35 bairros, os nossos munícipes, e é isso que eu tenho feito. Eu tenho diariamente estado nas nossas comunidades, visitado aí os bairros, acompanhando as ações do governo, e isso nos traz aí uma aproximação do eleitor. O eleitor nas urnas acaba fazendo a avaliação de quem está mais presente, quem está junto aí ao seu bairro, às suas comunidades. Acredito que o povo reconhece quem trabalha, quem está junto dele todos os dias. Vereador, além desses 4 mandatos, são praticamente 16 anos na Câmara, o senhor também teve 4 anos como vice-prefeito, então eu quero lhe perguntar o que lhe motiva a continuar como vereador. O senhor tem uma parte boa, que o senhor já conhece todos os caminhos do Legislativo, mas o senhor encontra motivação para seguir trabalhando no Legislativo? Eu aprendi desde cedo que a gente tem que aprender a servir. E eu sempre, desde criança, com 7 anos, vivi política com meus pais, trabalhava como cabo eleitoral, entregando material, na época podia, né? E dali eu iniciei meu trabalho como ações comunitárias, fui presidente de associações de moradores, 5 associações, tive a oportunidade de estar junto das comunidades, ouvindo e atendendo as demandas enquanto presidente da associação. Logo em seguida, eu coloquei o meu nome à disposição para ser candidato a vereador. E aí, a primeira eleição em 2000 não tive esse, em 2004, então, eu consegui me eleger. E dali para cá, tendo a oportunidade de exercer o mandato de vereador, aprendi como é bom a gente ter oportunidade de reivindicar melhorias para as nossas comunidades dos nossos bairros. E isso nos traz uma satisfação, um privilégio, poder servir as pessoas que procuram, às vezes não têm acesso, quem sabe, a viabilizar uma patrola da rua, o conserto do asfalto, o conserto da sua rua, limpeza, até mesmo algumas sugestões que tem, deliberando aquilo que realmente é o papel do vereador, que é fiscalizar e legislar. E muitos projetos que eu fiz e tenho deliberado vêm dos anseios da comunidade dos 35 bairros. Isso é importante para mim, é um privilégio poder servir. Bom, o senhor já falou um pouquinho, mas eu vou reforçar a pergunta. Qual é o perfil do seu atual mandato? Como é que o senhor se identifica junto ao eleitor? O senhor é um vereador de comunidade, de uma determinada causa, de um determinado bairro? Como é que o senhor se identifica? Eu tenho procurado, com meus projetos de vereador nos bairros, atender os 35 bairros. Eu me identifico muito com as comunidades mais distantes da área central da cidade. Eu me identifico muito com quem mora no bairro, que tem solicitado aí melhorias nos bairros mais distantes da área central do município. Isso me traz aí uma aproximação quando eu faço esse projeto Jovino nos bairros e visito as comunidades, seja elas pentecostais, seja os nossos irmãos católicos, aí como a gente tem uma aproximação com eles, a gente se identifica e traz aí essas ações. Quais são os principais projetos que o senhor acha que realizou, que apresentou nessa legislatura? Eu tive a oportunidade de viabilizar, enquanto vereador e líder do governo, inúmeros projetos para a vida pública, para a nossa gente, para o nosso povo manauense. Um dos que me chama muito a atenção é a questão do projeto que acabamos, né, com aquela questão do radar móvel, a indústria da multa. Isso foi um projeto passado e agora estou apresentando aí o projeto para a padronização da velocidade do nosso município também, que é uma questão que precisamos rever essa situação. A questão que mais me chama a atenção
é viabilizar a questão da saúde e educação no nosso município. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar ao Executivo a solicitação de termos aí uma ampliação no nosso sistema de saúde, que é colocar unidades de saúde avançada com aparelhos de raio-x, pequenas cirurgias, fazer nos nossos principais bairros da cidade esse atendimento na área da saúde do município. Uma outra situação que a gente tem cobrado muito é a questão que conseguimos aí viabilizar pavimentação em mais de 25 corredores na cidade de Blumenau. Foi uma solicitação minha enquanto vereador, junto ao prefeito Mário, que fez mais de 60 mil quilômetros de reperfilagem na cidade de Blumenau. Isso trouxe para nós, comunidade, mais segurança, trouxe mais qualidade de vida, porque as nossas vias estavam todas comprometidas. Você lembra que onde ia Rua Bahia, João Pessoa, General Osório, Frei Sinalchete, Jordão, Progresso, então são muitas vias que estavam comprometidas e conseguimos viabilizar essas melhorias. O senhor falou na área da saúde, só para não perder o gancho, o senhor não está falando de UPAs, o senhor está falando de pegar as estruturas que já existem e ampliar os atendimentos, até porque era uma sinalização, sempre vem esse assunto muito forte na campanha e acaba não sendo implantado, de ter uma estrutura maior, nos AGs, se for o caso, para fazer esse atendimento que o senhor falou. Exatamente, nós temos esse projeto pronto, encaminhamos isso junto ao prefeito Mário. Vou te dar um exemplo, nós tivemos uma discussão muito firme e constante da comunidade da região do Badenfurt, né? Texto Salto, Werner Dube, Salto do Norte. Essa região tinha por intenção fazer a mudança do atual AG que está lá. Nós estamos agora fazendo a reforma geral daquele AG, aumentando inclusive a área física para atender a demanda, mas o projeto que fica ali próximo ao UDEC, próximo ao SESC, ele está mantido e já estamos buscando recurso. Ali vai ter tipo um ambulatório geral, mas com diferencial de sutura, se precisar, de fazer inclusive viabilizar o raio-x, esse atendimento emergencial que hoje o pronto-socorro dos hospitais, os pronto-socorros dos hospitais fazem, nós vamos fazer ali na região do Salto do Norte, onde vamos criar aí uma área para atender essa demanda da região norte. Vereador, o senhor também tocou num assunto que eu tinha botado sobre a questão da constitucionalidade dos projetos e da conversa política. E eu acho que o exemplo mais claro é a questão do trânsito. O senhor citou que acabou com a questão dos radares, o senhor falou que agora está lutando pela padronização das velocidades, que em tese são temas federais que são por conta do CONTRAN. Como é que o senhor vê essa questão da constitucionalidade? Eu que acompanho muito as sessões da Câmara, eu vejo que isso, para passar, para avançar na Câmara, depende muito dos membros que estão na Comissão de Constituição e Justiça, né? O senhor está lá agora. Como é que funciona isso? E como é que o senhor acha que tem que ser o papel do vereador? Porque me parece o seguinte, olha, vamos passar isso aqui para que o plenário decida, né, no voto o que é melhor, mesmo que haja uma dúvida sobre constitucionalidade e às vezes as dúvidas vêm inclusive no parecer jurídico do próprio legislativo. Nós temos 5 vereadores na Comissão de Constituição e Justiça e temos a nossa Procuradoria da Câmara Municipal. Os jurídicos fazem a avaliação daquilo que nós apresentamos e dizem se é constitucional ou não. Eu vou dar um exemplo, a questão do meu projeto, que inviabilizou o uso do radar móvel na cidade de Blumenau. O uso do radar móvel, nós não proibimos diretamente o uso dele com o projeto de lei. O que nós fizemos foi limitar o município a não fazer aquisição de radar móvel. Aí o projeto teve o seu parecer favorável. Não infringimos nenhuma lei, fizemos aquilo que, conforme foi determinado pela nossa Procuradoria, teve o parecer legal e aí foi encaminhado. Com relação aos pareceres que os vereadores estão recebendo da Procuradoria da Câmara e a decisão, é claro que a maioria democrática define 5 vereadores, se tiver 3 votos, mesmo sendo o projeto talvez com a visão inconstitucional,
ele vai para o plenário. E aí lá o plenário é soberano e define. Mas ainda assim passa por uma avaliação do executivo, que é a procuradoria do município, e se houver alguma ilegalidade, o governo muitas vezes acaba vetando o projeto e volta para a Câmara para nós derrubarmos ou não o veto do prefeito. Com relação a isso, Alexandre, nós temos um certo cuidado, mas cada jurídico tem a sua avaliação. Nós temos projetos que vão para a Câmara, que a nossa procuradoria do município dá o parecer favorável. O município próximo aqui, como o Brusque, por exemplo, nós temos projetos ali que o parecer é contrário e aqui é favorável, e vice-versa em outros municípios. Depende muito da questão também da avaliação jurídica de cada um. O senhor se considera um vereador polêmico? O senhor o senhor não se esconde de causa? O senhor gosta de dar uma cutucada, de dar uma provocada? O senhor se considera assim? Eu não me considero polêmico. Eu me considero um cidadão que gosta de olhar no olho e falar aquilo que eu penso e que, na minha concepção, é o certo. E sempre procurei fazer algumas ações deliberadas desse jeito. Aprendi que a formação do caráter tem que ser deliberada por aquilo que tu é e aquilo que tu fazes. E assim eu tenho agido, né? Se eu tenho um compromisso com a minha sociedade e que tem alguns projetos que são contra alguns princípios que eu imagino ser contrário. Vou te dar um exemplo aqui, alguns projetos que foi a Marcha da Maconha. Um projeto que nós criamos ali e debatemos, e foi para a tribuna, e foi para o plenário, e teve lotação do plenário, e nós mantemos a decisão, né? O projeto de ideologia de gênero é uma questão que bate muito forte. Também somos defensores da família, da questão da ordem e, sem dúvida, do ensino que traga os bons princípios. Em alguns momentos, por ter algumas ações assim, acabamos com embates, sim, polêmicos em alguns lugares. Vereador, o senhor já citou no começo, e agora, ao tratar desses temas, a questão da igreja com a política. O senhor já está, como o senhor mesmo lembrou, desde 2000, o senhor sempre foi do segmento religioso, evangélico, e o senhor foi um dos primeiros, né, a também ingressar na política. Hoje a gente vê, por exemplo, todas as nominatas aqui tem pelo menos um ou mais pré-candidatos, principalmente do segmento evangélico, mas também de outros segmentos. Como é que o senhor avalia essa participação da igreja? A igreja, por exemplo, segmento evangélico, tem um projeto de poder, de chegar em esferas do poder para poder deliberar sobre temas do interesse do segmento religioso? Eu penso que as nossas igrejas, me permite até mencionar, nós somos hoje, os pentecostais, uma média de 290, 298 denominações. Né? Denominações. Isso significa que algumas têm, vou dar um exemplo aqui, tem uma denominação, Assembleia, que tem 98 templos na cidade de Manaus. Outras têm 30, 20, 2, 4, e assim vai. Tem uma média de quase 600 templos na cidade de Manaus, pentecostais. E aí temos os nossos amigos irmãos luteranos, temos os nossos amigos irmãos católicos, que eles têm uma média, só os católicos, as igrejas católicas têm 16 paróquias, uma média de 4, 5 comunidades cada uma. E as comunidades acabam vendo a oportunidade, onde aparece um líder, onde aparece alguém que gosta de se envolver com as atividades sociais dos segmentos religiosos, eles colocam o nome à disposição. E isso tem viabilizado uma participação mais efetiva, mais próxima aí do eleitor. É onde a gente consegue se reunir com eles e automaticamente ouvir as demandas, ter essas participações mais próximas da comunidade, aonde se reúnem nos segmentos religiosos da cidade de Manaus. E aí, sem dúvida, acaba fluindo e tendo mais lideranças desse segmento. Respondendo à questão de números, né, candidatos, eu tive a oportunidade de ser candidato quando fui eleito, no ano de 2004, o Ismael, na época, deputado, foi a prefeito, e eu fui eleito ali com 2.127 votos. E aí criei um vínculo maior com o mandato que tive e cheguei quase a 7.000 votos no ano de 2008. Isso trouxe uma aproximação e, automaticamente, as lideranças que vão criando corpo, vão criando participação nas suas comunidades, também anseiam por estar ali no Poder Legislativo.
Bom, vamos lá. O senhor se filiou recentemente no PL. O senhor já teve, o senhor estava no Solidariedade, já teve no PSD, já teve no DEM, no PFL. Por que o senhor migrou para o PL, que em tese é um dos que tem uma nominata mais competitiva desse processo eleitoral aqui em Blumenau? Nós, enquanto cidade, tivemos aí algumas mudanças a nível nacional que afetou o número de pré-candidatos a vereadores. Hoje, o partido pode lançar somente 16 candidatos, sendo 11 homens e 5 mulheres. Isso limitou aí a possibilidade de eleição para mais de 1 ou 2 vereadores, porque nós tínhamos antes a oportunidade de ter 23 candidatos por legenda, e essas legendas podiam fazer a unificação, que os 3, 4 mais votados que atingiam cada 12 mil votos se elegiam vereador. Isso mudou. E aí todos os partidos tiveram que se adequar à atual legislação eleitoral. E isso nos traz uma certa preocupação, porque nós temos um trabalho prestado, servindo a comunidade há muitos anos, mais de 20 anos. E se eu não souber fazer a escolha do partido que tenha legenda para no mínimo chegar a 2, 3 ou 4, eu corro o risco de fazer uma votação expressiva e não alcançar o coeficiente eleitoral. E isso é que me preocupou, né? A questão de viabilizar um partido que me dê a oportunidade de chegar. Eu tenho uma participação do eleitorado que é uma fatia de pessoas, né? Uma comunidade que gosta de mim, uma média de 2.000, 3.000 votos. E esse eu procuro manter e quero acrescentar mais para poder ser, quem sabe, o segundo ou terceiro mais votado aí do partido, para poder estar novamente na Câmara Municipal. Quando o senhor entrou no PL, o deputado estadual Ivan Nats ainda tinha uma boa influência, ele que, né, foi presidente ao longo do tempo. Hoje o presidente é o pré-candidato Egídio Ferrari, o vice-presidente é o prefeito Mário Hildebrand, e o Ivan Nats fez uma declaração polêmica, o senhor já foi colega dele na Câmara. Ele disse que não queria o senhor lá dentro do partido. Como é que o senhor vê isso e como é que está essa situação? Eu não vejo nenhuma preocupação essa fala do deputado. Respeito a decisão dele, né? Ele tem aí uma história dentro da cidade de Blumenau enquanto vereador, deputado 2 vezes. É uma decisão dele contrariar a minha vinda ou a vinda de qualquer outro pré-candidato para a sigla do PL. Entendo que houve algumas precipitações, quando mencionou até uma história minha particular, que foi super vencida isso, inclusive com uma participação de direitos ganhos judicialmente, que eu tive esse êxito, e aí, sem dúvida, expôs uma história que não deveria nem ter levantado esse questionamento. Mas respeito à decisão do deputado, o deputado, quando me foi falado que ele estava contra a minha filiação, eu não podia me filiar por Blumenau, porque o diretório aqui, na verdade, estava destituído. E nós, os primeiros que foram filiados pelo PL, seja o prefeito Mário, o deputado Egídio e eu, nós fomos deliberados por uma filiação a nível diretório estadual. E aí, o próprio prefeito Mário Hildebrand, o deputado Egídio, já tiveram uma conversa com o deputado Ivan Nats e com o governador, e esse processo já está vencido. Para finalizar, o seu PL tem um pré-candidato, Egídio Ferrari, e recentemente o PSDB confirmou o nome de Maria Regina para ser a vice nessa chapa, na maior aliança em termos de estrutura que vai concorrer nessa eleição. Não é a maior aliança em termos de partido aí das eleições, mas de termos de partidos consistentes, com estruturas, talvez seja a maior aí dos últimos 20 anos. Como é que o senhor enxerga essa aliança, né? O senhor que foi líder do governo Mário nos últimos anos, agora casado com o deputado Egídio Ferrari, que ainda não tem uma experiência política muito grande, apesar dos seus 1 ano e pouco de deputado estadual. Bom, primeiro que para ganhar uma eleição nós precisamos viabilizar o maior número de forças possíveis. Eu acho que essa união entre o pré-candidato Egídio Ferrari, deputado estadual, e a vice-prefeita Maria,
traz um ganho muito importante pelas ações que o governo Mário tem deliberado junto com a vice-prefeita Maria, ações importantes na cidade de Blumenau, que traz aí uma aprovação de mais de 70% do governo atual, que é o governo Mário e Maria. Isso, sem dúvida, traz um ganho para a candidatura do pré-candidato Egídio Ferrari, que já tem um trabalho prestado aí à sociedade. Foi até uma surpresa ele ter sido eleito pela primeira candidatura a deputado estadual. Isso é uma demonstração de que a comunidade, a sociedade pediu aí mudança na Alesc e trouxe aí 4 deputados novos, pode-se dizer, para a cidade de Blumenau. O Egídio tem se colocado aí à frente de algumas ações junto ao governo Mário, que possibilitou aí essa participação da Maria para ser vice dele. Eu acredito que tem um ganho, sim, pois a Maria tem uma certa participação muito ativa. Nunca vi uma prefeita, enquanto vice-prefeita, tão ativa de um governo enquanto prefeito Mário. Todos os governos que passaram, a prefeita Maria, juntamente com o Mário, tem deliberado algumas ações importantes. Chamo de prefeita porque ela é muito ativa e presente. E tem um ganho até pela sua história política. E a sua história de administradora. Administrou muitas questões no Estado, aqui no município, Hospital Santo Antônio, a Secretaria de Saúde do município, e hoje, como vice-prefeita, ela tem deliberado algumas ações, tem, sem dúvida, condições de ser a nossa vice-prefeita pelo trabalho e pelo conhecimento e o reconhecimento da cidade. Vereador Jovino Cardoso, candidato à reeleição pelo PL, obrigado por essa entrevista, boa sorte na sua empreitada. Eu quero agradecer você, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Meu gabinete está sempre à disposição, gabinete 11, né? Estamos aí à disposição para atender as demandas da sociedade. Eu tenho como lema servir, né? Eu nunca deixo as pessoas sem resposta. Mesmo que eu não consiga resolver a situação, seja uma ação de bairro, de comunidade, de saúde, educação, segurança, aquilo que chega para mim eu dou uma resposta. Isso aqui é fundamental, importante. Talvez isso me trouxe credibilidade para chegar até onde eu cheguei. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Assim encerramos mais uma entrevista com os vereadores candidatos à reeleição. Um grande abraço, até a próxima.